Você já sentiu que algo estranho estava acontecendo à sua volta, como se o universo estivesse tentando te enviar uma mensagem? E se eu te disser que neste exato momento, Deus pode estar tentando falar com você e você nem percebeu? Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 sinais claros de que Deus está tentando te guiar. Alguns desses sinais podem estar acontecendo com você agora mesmo, mas se você não souber interpretá-los, pode acabar deixando passar uma das mensagens mais importantes da sua vida. Muitas pessoas passam a vida esperando um sinal, um milagre ou uma resposta direta do céu, sem notar que Deus já está falando. E o pior, ignorar esses sinais pode fazer você perder oportunidades, bênçãos e até desviar do propósito que Ele tem para a sua vida. Mas hoje, tudo isso vai mudar. Então, preste atenção, porque se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Deus quer que você ouça isso hoje. E no final deste vídeo, eu vou te revelar o sinal mais forte de todos, aquele que prova, sem sombra de dúvidas, que Deus está falando diretamente com você. Então, não pule nenhuma parte. Agora, vamos para o primeiro sinal. Primeiro sinal, uma mensagem se repete em sua vida. Você já teve a sensação de que algo continua aparecendo para você de forma insistente? Pode ser uma palavra, um versículo bíblico, um conselho, uma música ou até uma situação que se repete de maneiras inesperadas. Isso não é coincidência. Pode ser Deus tentando chamar a sua atenção para algo importante. Na Bíblia, vemos que Deus frequentemente usava repetições para reforçar suas mensagens. No livro de Gênesis, José interpretou o sonho do faraó e explicou que o fato de o sonho ter se repetido era uma confirmação divina de que aquilo certamente aconteceria. Gênesis 41:32. Isso mostra que quando algo se repete na sua vida, pode ser Deus tentando te alertar sobre algo que você precisa enxergar. Mas como isso acontece hoje? Imagine que você está passando por um momento difícil e, de repente, alguém menciona um versículo específico que fala exatamente sobre o que você está enfrentando. Depois, você liga a televisão e um pregador está falando sobre esse mesmo versículo. No dia seguinte, ao abrir a Bíblia aleatoriamente, você cai no mesmo texto de novo. Isso não é um acaso. É Deus falando com você, reafirmando algo que Ele quer que você entenda. Outro exemplo comum é quando várias pessoas começam a te dar o mesmo conselho sem que elas tenham conversado entre si. Às vezes, você pode estar lutando contra uma decisão, tentando ignorar um chamado, e então diferentes pessoas, amigos, familiares, até mesmo desconhecidos, começam a te dizer exatamente a mesma coisa. Isso pode ser Deus confirmando um direcionamento na sua vida. No entanto, muitas vezes resistimos a essas repetições porque queremos seguir o nosso próprio caminho. Quando Deus quer nos mostrar algo e não damos ouvidos, Ele pode permitir que essa mensagem continue aparecendo, até que finalmente decidamos prestar atenção. Por isso, pare por um momento e reflita. Existe alguma mensagem que tem se repetido na sua vida ultimamente? Algum conselho, versículo ou até mesmo uma sensação persistente no seu coração que você tem ignorado? Quando Deus quer falar, Ele encontra um jeito. Mas cabe a nós abrir os olhos e os ouvidos para reconhecer sua voz. Agora vamos para o próximo sinal, que está diretamente ligado ao que acabamos de falar. Quando Deus fala diretamente ao seu coração, através de um sentimento profundo e inexplicável, isso pode ser um dos sinais mais fortes de que Ele está te guiando, e é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Segundo sinal, um sentimento forte e inexplicável no seu coração. Quantas vezes você já sentiu algo profundo dentro do seu coração, uma impressão que não consegue explicar com palavras, mas que parece te guiar para um determinado caminho? Muitas vezes, Deus fala conosco através de sentimentos que não conseguimos ignorar. A Bíblia nos ensina que Deus não se comunica apenas com palavras audíveis, mas também através do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Em João 14:26, Jesus nos diz que o Espírito Santo seria nosso conselheiro e nos lembraria de tudo o que Ele ensinou. Isso significa que muitas vezes a resposta de Deus não vem como uma voz audível, mas sim como um forte sentimento interior, como uma convicção inabalável dentro de nós. Esse sentimento pode se manifestar de diferentes formas.
pode ser uma paz inexplicável em meio a uma decisão difícil. Você pode estar diante de um caminho incerto, cheio de desafios, mas algo dentro de você diz que essa é a direção certa. Ou, ao contrário, pode ser um incômodo persistente, uma inquietação que não te deixa em paz, te alertando de que algo não está certo e que você precisa mudar de direção. Vamos pensar em exemplos práticos. Imagine que você recebeu uma proposta de trabalho que aparentemente é perfeita. O salário é ótimo, as condições são excelentes, mas algo dentro de você te diz que não é para aceitar. Você tenta racionalizar, busca justificativas, mas aquele desconforto continua. Isso pode ser Deus te alertando sobre algo que você não consegue ver no momento. Por outro lado, talvez você esteja enfrentando um grande desafio e tudo ao seu redor indica que deveria desistir. As pessoas dizem que não faz sentido continuar, que é impossível, mas dentro do seu coração há uma certeza inexplicável de que você deve seguir em frente. Esse é um dos maiores sinais da voz de Deus em sua vida. A Bíblia nos dá um exemplo claro disso com o apóstolo Paulo. Em Atos 16, 6, 7, ele e seus companheiros de viagem queriam pregar na Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu. Como isso aconteceu? Provavelmente através de uma forte impressão no coração, um bloqueio interno que os fez perceber que aquele não era o caminho certo. O problema é que, muitas vezes, ignoramos esses sentimentos porque queremos seguir nossa própria vontade. Queremos tomar decisões baseadas apenas na lógica, sem considerar a orientação divina. Mas em Provérbios 3, 5, 6, a palavra nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que quando um sentimento forte e inexplicável surge dentro de nós, precisamos parar e perguntar: será que Deus está tentando me mostrar algo? Será que Ele está me guiando para um caminho seguro ou me impedindo de seguir por uma estrada perigosa? A grande verdade é que quando Deus fala ao nosso coração, Ele sempre nos direciona para o melhor. Mas, para reconhecer essa voz, precisamos cultivar uma vida de intimidade com Ele. Precisamos aprender a diferenciar entre um sentimento que vem de Deus e um mero impulso da nossa mente ou emoções. Terceiro sinal: portas se abrem ou se fecham inesperadamente. Muitas vezes buscamos a resposta de Deus em palavras, sonhos ou sentimentos, mas um dos sinais mais evidentes de que Ele está falando conosco vem através das circunstâncias. Portas que se abrem ou se fecham de maneira inesperada. Você já tentou algo com todas as suas forças, planejou cada detalhe, mas por algum motivo tudo deu errado? Cada tentativa parecia encontrar um obstáculo. Cada esforço terminava em frustração. Por outro lado, já aconteceu de uma oportunidade surgir do nada, sem que você tivesse feito qualquer esforço? Essa pode ser a maneira de Deus guiar seus passos. A Bíblia nos ensina que Deus tem o controle sobre as portas da nossa vida. Em Apocalipse 3, 7, Jesus diz: o que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Isso significa que, quando algo é da vontade de Deus, Ele mesmo garante que essa porta seja aberta para você. Mas, quando não é o caminho certo, Ele também pode fechar a porta para nos proteger. Vejamos um exemplo na própria Bíblia. Em Atos 16, 6, 10, Paulo e seus companheiros tentaram ir pregar na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Depois tentaram ir para outra região, mas Deus também não permitiu. Parece estranho, não? Afinal, Paulo queria fazer algo bom, mas Deus fechou a porta. No entanto, logo depois, ele teve uma visão onde um homem da Macedônia lhe pedia ajuda e então Paulo percebeu que Deus estava abrindo outra porta para ele. Ou seja, Deus fechou uma porta para abrir uma ainda maior. Agora pense na sua vida. Talvez você tenha planejado algo com todo o cuidado e, de repente, as portas começaram a se fechar. Você enviou currículos, se preparou, mas as oportunidades não surgiram. Tentou construir um relacionamento, mas algo sempre dava errado. Tudo indicava que deveria seguir por um caminho, mas nada avançava. Será que Deus está fechando essa porta porque Ele tem algo melhor para você?
Por outro lado, quando uma porta se abre de maneira inesperada, é preciso estar atento. Às vezes, é algo que nunca imaginamos ou que nem pedimos, mas de repente, Deus coloca diante de nós uma oportunidade que só pode ter vindo dele. Mas atenção, nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas portas são armadilhas, atalhos, que parecem bons, mas nos afastam da vontade do Senhor. Então, como saber quando Deus está fechando ou abrindo uma porta? Ore e peça discernimento. Em Tiago 1:5, a Bíblia nos diz que Deus dá sabedoria a quem pede. Se você está diante de uma porta aberta ou fechada, busque a Deus em oração e peça clareza. Observe se a porta aberta está alinhada com os princípios da Bíblia. Deus nunca abriria uma porta que te levaria ao pecado ou que exigiria que você comprometesse seus valores. Veja se há paz no seu coração. Como falamos no tópico anterior, Deus confirma suas direções com paz. Se a porta aberta te causa inquietação e medo, pode ser um alerta de que essa não é a direção certa. Preste atenção nas confirmações. Muitas vezes, Deus usa pessoas, sinais ou até mensagens inesperadas para confirmar a direção que Ele quer que você siga. Portas abertas e fechadas são uma das maneiras mais claras de Deus nos guiar. Às vezes, o que parece ser um grande obstáculo é, na verdade, Deus nos protegendo de algo que não vemos. E outras vezes, aquilo que surge de repente é um presente de Deus, nos levando para um propósito maior. Mas existe um sinal ainda mais forte de que Deus está falando com você, algo que pode ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida. E é exatamente isso que vamos ver no próximo tópico. Quarto sinal: algo inexplicável acontece para te alertar. Muitas vezes, Deus nos fala de forma sutil por meio de sentimentos, coincidências ou até mudanças de planos. Mas há momentos em que Ele precisa chamar nossa atenção de maneira mais intensa. É quando algo totalmente fora do comum acontece. Algo que não pode ser explicado pela lógica, que não faz sentido no mundo natural, mas que carrega um propósito maior. Pense em situações em que você escapou de um perigo por um segundo, sem explicação. Ou em um momento em que alguém surgiu do nada e disse exatamente o que você precisava ouvir. Talvez um objeto que caiu sem motivo, uma palavra que se repetiu insistentemente ou até um sonho tão real que parecia um aviso. Na Bíblia, vemos Deus usando sinais assim para falar com seus filhos. Em Êxodo 3:2-4, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Isso não fazia sentido. Quando Moisés se aproximou para entender, Deus falou com ele. A mensagem aqui é clara. Deus pode usar algo fora do comum para atrair nossa atenção e nos revelar sua vontade. Outro exemplo está em Daniel 5:5-6, quando o rei Belsazar viu uma mão misteriosa escrevendo na parede. Aquilo não era apenas estranho, era assustador. Deus estava enviando um sinal claro de que algo muito sério estava prestes a acontecer. Agora pense, será que Deus já tentou te alertar por meio de algo que parecia inexplicável? Talvez você tenha sentido um pressentimento forte para não ir a um lugar e depois descobriu que algo ruim aconteceu lá. Ou talvez tenha recebido um telefonema exatamente no momento em que estava prestes a tomar uma decisão errada. Esses podem ser sinais de que Deus está te protegendo e guiando. Mas como saber se um evento estranho é realmente um sinal de Deus? Aqui estão algumas formas de discernir. Ele confirma através de outros sinais. Se algo estranho aconteceu e, logo depois você recebeu uma palavra, ouviu algo que reforça a mesma mensagem, preste atenção. Deus pode estar repetindo algo para ter certeza de que você entende. O evento vem com um forte senso de urgência. Diferente de coincidências comuns, sinais de Deus costumam despertar algo dentro de nós. Um senso de que isso não pode ser ignorado. Alinhamento com a palavra. Deus nunca te daria um sinal que contradiz os princípios da Bíblia. Se o alerta que você sente te conduz para algo que fere os ensinamentos de Cristo, então não vem de Deus. Ele aponta para o bem. Mesmo que o sinal seja assustador, ele não trará pânico ou desespero. Pelo contrário, ele te conduzirá à reflexão, arrependimento ou proteção.
Esses sinais podem surgir de forma inesperada, mas não são acidentais. Deus os usa para nos salvar de caminhos errados, para nos chamar de volta para perto dele, ou até para preparar nosso coração para algo maior. Se você já passou por algo assim, não ignore. Ore e peça a Deus que te revele o que ele quer te mostrar. Pois muitas vezes um simples alerta pode ser a diferença entre o caminho certo e o errado, entre a bênção e a dor, entre a vida e a morte. E falando em alertas divinos, existe um outro sinal que muitas pessoas ignoram, mas que pode ser uma das formas mais diretas de Deus falar com você. Vamos falar sobre isso agora. Quinto sinal, uma paz sobrenatural em decisões difíceis. Depois de falarmos sobre sinais mais intensos e até sobrenaturais que Deus pode usar para nos alertar, agora vamos para um dos sinais mais sutis, porém poderosos. A paz interior que excede todo entendimento. Quantas vezes você já precisou tomar uma decisão importante? Talvez mudar de cidade, aceitar ou não um emprego, entrar ou sair de um relacionamento. Decisões assim costumam trazer dúvidas, medo e insegurança, pois sempre há riscos envolvidos. Mas há momentos em que, mesmo diante de um caminho incerto, uma paz inexplicável invade o seu coração. Essa paz é um sinal de Deus. Na Bíblia, Filipenses 4:7 nos diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é apenas um sentimento comum. Ela não vem da lógica ou das circunstâncias externas. Pelo contrário, ela pode surgir até nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Quando Deus está te conduzindo por um caminho, Ele te dá essa paz como uma confirmação de que você está no rumo certo. Um grande exemplo disso está na história de Gideão, em Juízes 6. Gideão era um homem cheio de dúvidas e inseguranças. Deus o chamou para liderar Israel contra um exército poderoso e ele ficou aterrorizado. Mas quando Gideão finalmente confiou na direção de Deus, ele recebeu uma paz interior tão grande que mesmo enfrentando um exército numeroso com apenas 300 homens, ele não hesitou mais. Ele sabia que Deus estava no controle. Agora pense, você já passou por uma situação em que todas as circunstâncias diziam para você ter medo, mas ainda assim, você sentia paz dentro de si? Isso pode ter sido um sinal claro de que Deus estava te guiando. Mas também existe o contrário. Quando algo parece ser a melhor opção no papel, mas seu coração fica inquieto, como se algo estivesse errado. Isaías 26:3 nos dá uma chave importante. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, a verdadeira paz vem quando confiamos plenamente em Deus. Se estamos buscando a vontade dele e recebemos essa paz sobrenatural, podemos seguir em frente sem medo. Mas como saber se essa paz vem de Deus e não apenas de um desejo nosso? Aqui estão algumas formas de discernir. A paz permanece mesmo quando surgem obstáculos. Se a paz de Deus está em sua decisão, ela não desaparece no primeiro problema. Ela continua ali, te sustentando, ela não depende das circunstâncias externas. Mesmo que tudo ao redor pareça incerto, dentro de você há uma certeza inexplicável. Ela está alinhada com a palavra de Deus. Deus nunca dará paz para algo que vai contra seus princípios. Se uma decisão contradiz a Bíblia, essa paz não é real. É apenas um engano do coração. Ela traz clareza e confiança. Quando Deus te dá paz, Ele também te dá convicção. Você pode até não saber todos os detalhes do futuro, mas sabe que está no caminho certo. Então, se você está diante de uma grande decisão e sente uma paz sobrenatural, saiba que esse pode ser um sinal claro de que Deus está te guiando. Agora, se você não sente paz, mas sim inquietação, dúvidas e um peso no coração, talvez seja um alerta de Deus para reconsiderar o caminho que está prestes a tomar. Agora que chegamos ao final desta mensagem, eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Você tem prestado atenção nos sinais que Deus tem colocado no seu caminho? Ao longo deste vídeo, falamos sobre 5 formas que Deus pode estar usando para se comunicar com você.
Talvez ele tenha falado contigo por meio de mensagens repetidas, daquele sentimento forte no coração, das portas que se abriram ou se fecharam inesperadamente, de um evento inexplicável que aconteceu para te alertar, ou até mesmo daquela paz sobrenatural que preencheu seu coração em meio a uma decisão difícil. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? A Bíblia nos ensina que não basta apenas ouvir a voz de Deus. É preciso responder a ela. Em Tiago 1:22 está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Ou seja, Deus está falando com você, mas você precisa agir. Se Deus está te mostrando algo por meio desses sinais, não ignore. Talvez Ele esteja tentando te alertar sobre um perigo, te conduzindo para um novo caminho ou te ensinando algo que será fundamental para o seu futuro. Mas cabe a você dar o próximo passo. Então, antes de encerrar este vídeo, eu quero te convidar a fazer 3 coisas agora. Primeiro, ore e peça direção a Deus. Se algum desses sinais ressoou no seu coração, fale com Ele agora mesmo. Peça sabedoria, discernimento e coragem para seguir aquilo que Ele tem preparado para você. Segundo, compartilhe essa mensagem em seu WhatsApp, pelo menos 5 pessoas que você sentiu no coração que precisam ouvi-la. Vamos usar esta poderosa ferramenta de comunicação como instrumento de nosso Senhor. Se você conhece alguém que está passando por um momento de dúvida ou buscando respostas, envie este vídeo. Você pode ser o caminho que Deus quer usar para falar com essa pessoa. E por último, se essa mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários. Assim, além de demonstrar sua fé, você também vai ajudar mais pessoas a encontrarem este vídeo e receberem essa palavra poderosa. Deus está falando com você. Agora é a sua vez de responder. Até nosso próximo vídeo.